Fala, amigão síndico! Fala, amiga síndica, como é que vocês? Energia positiva pra você, seu condomínio. Vem pra cá, vai começar mais um nosso inteiro condomínio, nosso condomínio. Porque aqui, meu jovem, condomínio é papo popular. Tem muita dica pra você, pra sua gestão em 2026. Hoje, com os especialistas aqui, muito tema, muita polêmica. No seu condomínio tem polêmica? Você tá no YouTube? Se inscreva, deixa seu comentário, deixa aí, né, seu comentário, deixa sua polêmica aí, a sua pergunta, que quem sabe pode virar aqui uma situação pra gente poder estar debatendo aqui e ajudar o universo condominial com conhecimento. Porque conhecimento é poder. Eu quero mandar um abraço da Rede SPTV, toda terça-feira, 18 horas, e quinta-feira, 18 horas, encontro marcado para falar do universo condominial. Ó, beijo no coração dessas 5 milhões de pessoas que nos assistem pela Rede SPTV, porque um terço da população mora em condomínio e está interessado nesses assuntos, né? E hoje, então, recebendo aqui ela, uma das maiores referências de direito condominial do Brasil, minha amiga doutora Priscila. E aí, doutora? Oi, Thiago. Hoje corrida, hoje apertada, atrasei aqui, mas deu tempo. Peço desculpa publicamente, porque a gente tem que ter humildade, né Thiago? Senão, eu teria que convocar o meu extrajudicial, que é ela mesma, a gente vai ficar ela mesma. Então, hoje tá perdoado. Tá perdoado. Tá, e ele, o Moisés da engenharia condominial, antes e depois, vamos estar levando conhecimento aí para todos os síndicos na área da engenharia, que é um tema importante também do nosso dia a dia, né? Quem é síndico aí, escreve e fala aí. Carros elétricos, inspeção, obras, né, revitalizações, que é algo corriqueiro do universo condominial. Ele, meu amigo engenheiro Diógenes. Arro, meu amigo, você sempre faz essas homenagens que a gente fica até sem jeito, né? Tanto que esse cara fala bem da gente, mas tenho muito orgulho de honrar essa conversa que ele tem aqui. Se pagar mais, tem mais ainda. Se pagar mais, tem mais ainda. Tô pagando bem que mal tem, né? Pessoal, é isso aí, nós vamos falar muito aqui. Hoje tem palestra lá no curso da JR Office, CCI, Faculdade de Samambaia, sobre mobilidade elétrica, veículos elétricos no condomínio e soluções tecnológicas. Tiagão, tá pegando fogo porque eu falei publicamente, junto com o nosso professor Wilson, lá no Congresso da Anacon, a gente descobriu que nenhuma edificação do Brasil tem 100% de capacidade para 100% dos veículos elétricos. Eu quero é novidade. É lógico que não vai ter mesmo. Não né? tem, meu amigo. Não tem por conta de rota de fuga, norma que não fala de concreto, alteração de projeto. E aí fica só a parte da elétrica e o pessoal quer oba-oba. Todos nós sabemos quanto que a gente sofre com a energia elétrica no Brasil, os prestadores de serviços. Né? Isso é uma verdade, né? Então é oscilação toda hora de energia, é entrega baixa de queda repentina, apagão, recentemente, tanto de apagão que a gente teve, né? O governo metendo a mão na energia solar cada dia mais. E a galera acha que o carro elétrico não vai ficar velho, não. Não vai fazer 10 anos, que a bateria não vai perder a garantia. Tem que controlar tudo isso, tem que colocar tudo isso na conta. Afinal de contas, Tiagão, a gente fala aqui de gestão de risco, gestão de edificações. O serviço do síndico é proteger a vida com a gestão do patrimônio. Está no Código Civil. Não tem como fugir dessa realidade. Então a gente tem que ter cautela. Eu sou fã dos veículos elétricos, deixa seu like, faz sua pergunta, mas tem que ter cautela no uso continuado. Então vamos lá para o nosso plantão Tira Dúvida. Manda sua pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. Pode deixar também nas nossas redes sociais, TikTok, LinkedIn, YouTube, né? Instagram, estamos em todas as plataformas. E deixe seu comentário, sua pergunta, que pode virar aqui uma questão do nosso programa. Primeira pergunta, amigo Francisco. Preparado, doutora? Vambora, Thiago. Eita, vamos então. Sempre pronta, a doutora está sempre na O título é Indicação de Administradora. A convenção do condomínio obriga que a escolha do administrador seja feita pela Assembleia. Porém, o síndico apresentou 3 empresas, sendo que 2 das empresas apresentaram falta de certidões negativas e uma com tudo certo. O conselho enviou uma outra empresa com todas as certidões, mas não foi avaliada juridicamente. Minha pergunta é, o que se pode ser feito para reverter esse ato, já que o síndico já havia escolhido a empresa juntamente com o jurídico e só levaram a Assembleia para validar o ato. E aí, doutora, pode o síndico contratar a administradora? E aí depende, Thiago. Depende mesmo. Doutora, e não é ficar em cima do muro. Não fica em cima do muro, doutora. Nesse caso, depende. É o direito, meu amigo. Porque depende. O que acontece? Existem algumas convenções que prevêem cláusulas em convenção que é de forma expressa que só pode ser feita a contratação de administradora em assembleia. Eu, particularmente, Priscila, não entendo que isso é produtivo.
Por quê? Eu acho que a Assembleia ela vem para o síndico e ela deve trazer um balizador equacional de preço de mercado, até tanto é o cheque que a gente está te dando para contratar, mas a questão da contratação, ela deveria agir por parte do síndico. Por quê? Tem vários requisitos que o síndico ele precisa ter essa liberdade de contratar desde que dentro do orçamento. Quando a convenção limita muito o síndico, ele acaba sendo obrigado a contratar muitas vezes algo que ele não tem suporte, que ele não tem condições de administrar. E, cara, se você está do outro lado aí, e sinceridade, você está achando que o síndico tem que resolver tudo sozinho, sabe? Na minha visão, é uma loucura isso. E não ele é tem que só ter a melhor isso. condição administrativa. E serviços agregados fazem E assim, vamos lá. Eu vou falar como síndico, né? Estou síndico. Pelo que eu entendi que ele levou a proposta para o crivo jurídico. Então não foi uma decisão que ele tomou, pelo que eu entendi. Houve um suporte da assessoria jurídica orientando ele à contratação também, ué. E não é só isso, Thiago. A percepção do ambiente assemblear não é a mesma do síndico. O síndico ele vai lá, ele senta na empresa, ele conversa, ele vê a estrutura, ele vê o que aquela empresa está cobrando e o que ela pode te entregar. A assembleia, por mais que sejam condôminos interessados, eles nunca vão chegar nesse nível de maturidade e entender como aquela empresa operacionaliza. Às vezes eles vão pelo quesito preço, às vezes eles vão por fama nas redes sociais, e às vezes isso não é sinônimo de qualidade de prestação aqui agora, de serviços. olha um absurdo, contrato de manutenção de sistema de combate a incêndio. Aí a síndica mudou de cargo, mandaram uma atualização de 3 mil para 4 mil reais. Aí ela falou assim, Jorge, o que eu faço? Eu falei, manda aqui para mim, deixa eu dar uma lida. Fui ler o contrato de manutenção de combate a incêndio. Sabe o que tem lá? Só alarme. Alarmes e detectores. Valor 3 mil reais por mês. Falei, não, mas com 3 mil reais por mês você consegue fazer uma revisão geral, tem um profissional que tem uma ART. A empresa botou no contrato que ela não emite ART, ela não é responsável pelo funcionamento, ela só tem a mão de obra da manutenção. Quer dizer, o síndico está lá perdido. Quem que assina esse combate a incêndio anual? É o síndico que assina? Porque aí ela já mandou aqui, a gente já pediu no grupo de engenharia o debate, o pessoal falou, não, com esse valor aqui a gente faz ART, faz tudo, vê plaquinha, vê luminária, vê tudo. Aí o síndico está lá com o condomínio, 5 anos com o mesmo contrato e você não faz uma atualização de conhecimento, fica jogando dinheiro do condomínio fora. E assim, se os condôminos não ficaram satisfeitos com a contratação e está escrito que era para ser contratado no ambiente assemblear, a Assembleia ela tem 2 opções, ou ela vai rescindir o contrato, ou ela vai chancelar a escolha feita pelo administrador, pelo síndico. Mas eu entendo, e aí a gente vai no nível de conscientização, de que o administrador ele deve ter essa liberdade de contratar. Mas lógico que ele deve satisfação aos condôminos, é claro, verdade, é óbvio. Ninguém está dizendo que vai dar um cheque em branco para o síndico fazer o que ele bem entende. Mas entender essa questão da sensibilidade. O dia a dia do negócio, né? A ferramenta que você está pagando. O que você tem. Porque a gente vê, e a gente que está no mercado condominial há muitos anos, a gente entende que com o mesmo valor, a gente tem várias empresas que operam em níveis totalmente diferentes de entrega. Completamente. E outra coisa, e a Assembleia não vai ter essa percepção. Quem é especializado, se bem que a gente está falando da administradora, né? Mas tem vários perfis de administradoras. Se quem é especializado naquele seu tipo de condomínio, naquele modelo, ele vai te ser um braço de suporte. Então, você não é só um paga-boleto, entende? Tem uma administração que faz uma diferença. A doutora é síndica. E outra questão também, assim, que é um serviço de qualidade para o morador também. Porque a prestação de serviço da administradora também, ela vai em contra o morador, né? É a preservação do patrimônio do morador. O que uma administradora faz? A administradora ela vai fazer a emissão de boleto. Ela vai fazer a composição dos balancetes. Ela vai sentar geralmente com o síndico e vai construir a previsão orçamentária. Ela vai trazer uma bagagem das escriturações contábeis ali do condomínio durante aquele período. Orientação em questão de impostos, né? A questão tributária. Agora a NR1 também, né? NR1, então, tem uma aula disso aí. A gente tem uma série de fatores que são determinantes, às vezes, para o síndico entender ou não se aquela empresa está compatível com o momento que o condomínio está vivendo. Porque cada condomínio ele tem um momento. Você é síndico há muitos anos, Thiago, você sabe disso. Você tem perfis de condomínios totalmente diferentes. E você tem empresas para cada um desses perfis que você administra. Por quê? Porque cada condomínio está vivendo um momento. Tem espaço para todas as empresas? Tem.
E cada uma vai fazer sentido em um determinado ponto. Vai depender da pegada do síndico, se é um síndico mais arrojado, se é um síndico mais profissional, se é uma administração mais tranquila, se o condomínio é grande, se o condomínio é pequeno, se tem sistema de reserva, se não tem sistema de reserva. E outra coisa São também, né, variáveis. o Francisco? Pelo que eu entendi aqui, foi levado para a Assembleia validar. Por que não questionou na hora da Assembleia, então? Ele Por que você tomou essa decisão? Ele fala das certidões. Baseado em quê? Né? Porque às vezes... Ele fala das certidões, só que ele comenta também aí na pergunta que ele foi levado a uma quarta empresa que tinha habilitação jurídica, mas ela não foi colocada em Assembleia. Mas pelo que eu entendi, essa tinha habilitação, porque passou pelo jurídico. Então, mas aí qual é o negócio? As outras duas não tinha. Mas pelo que eu entendi, Francisco, vocês colocaram essa Assembleia para ser levado para essa empresa para ser levada na Assembleia em cima da hora. Porque não faz sentido, se mandou 4, pode avaliar as 4, ele vai excluir uma. Fica meio assim também. Não, porque eu entendi. A redação ficou meio truncada. Né? Ele fala aqui, ó, juridicamente avaliada, a minha pergunta é o que pode ser feito para poder reverter a situação. Ele mandou 3 empresas, ele fala que 2 não tinham certidões e uma tinha. Só que eles mandaram a outra empresa que não foi para a Assembleia. Eu entendo que isso foi em cima da hora. Também tem mas pelo que eu isso. entendi que eles tinham ciência. Foi falado qual tinha ciência. E aí, outra coisa. se ele se sagrou vencido dentro do ambiente assemblear... Outra coisa você tem ainda. que protestar, Francisco. Aí, e outra coisa, quem encaminhou essa empresa foi o Conselho Fiscal. Pois é. Não Aí foi vê o se eu síndico. estou certo. Se aconteceu isso, você tem que fazer a sua fala valer como morador e pedir para registrar em ata. Que você discorda, protestar, né? Exatamente. A Assembleia está lá para isso. Agora, E se você passou batido na Assembleia, não bota a culpa no síndico. E outra coisa, se ele pegou, diferente. ele levou o ponto de alerta, ele fez o direito de fala dele, ele fez os questionamentos, a Assembleia entendeu o posicionamento dele. Aí é a maioria. E mesmo assim a Exato. Assembleia deliberou ratificando a contratação realizada pelo síndico, a gente tem um mero inconformismo do condômino. De um insatisfeito. É um cara que está insatisfeito. Acontece e tá tudo bem. Faz parte. Nem sempre a gente Agora, sai vitorioso. se tiver entendeu? erro na Assembleia, na ata, mediante a sua fala, o registro, você pode impugnar. Depois, não é isso, né, doutor? Exato. Pode pedir uma retificação também. Notificação, pode Uma pedir retificação. Retificação da Mas ata, nesse pedir que conste caso, alguma Francisco, se determinada você informação. não disse nada no momento da Assembleia, que é o ato jurídico perfeito, que é o momento de falar, aí para você contestar depois fica difícil. Eita, vamos lá então para o nosso plantão tirador. Próxima pergunta, amiga Adriana. Aplicação de multa é o título. Ela fala: devido à conta de água apresentar valor bem acima do habitual, os condôminos são orientados pelo síndico que verifique possíveis vazamentos em vasos sanitários e tem um retorno deles que não há qualquer vazamento. O condomínio então contrata um profissional para fazer vistoria em cada apartamento. Durante essa operação foi detectado 2 vazamentos visíveis no vaso sanitário de 2 apartamentos alugados. Nesse caso, essa negligência pode ser passível de multa. Em caso positivo, a responsabilidade pelo pagamento será do inquilino ou do proprietário do imóvel. E aí, doutora? Eita! Primeira coisa, multa ela é da unidade habitacional. E aí pouco importa que título ela tá. Quem vai pagar, né? Vai pro imóvel. Quem vai pagar é o imóvel, geralmente é lançado no nome do proprietário de fato. Tá? Essa questão da aplicabilidade de multa. Agora, no que se refere se é possível ou não a aplicação de multa nesse contexto trazido pela colaboradora, é no sentido de que tem previsto na convenção e no regimento interno, porque assim, não dá pra gente sair aplicando multa de forma indiscriminada. A gente tem que ter o quê? E essa conduta devidamente previsionada na convenção, no regimento interno, gerou uma deliberação assemblear. Uhum. Perfeito, Priscila, a gente não tem. Mas a conduta de determinado condômino gerou um dano. Esse dano, a gente consegue apurar? Quanto foi o dano, né? Quanto Quantificar foi o dano, né? Porque aí a gente não vai aplicar a multa, porque a multa não existe dentro do ambiente jurídico. Mas se a gente conseguir comprovar o dano, provavelmente dentro da convenção tem ali uma variável que a gente, ou mesmo o Código Civil, que a gente possa imputar a responsabilidade para a pessoa causadora do dano de quanto foi o dano especificamente falando. Tem que pagar, né? 927, não é isso, doutor? 186 e 927. 186 e 927, artigos do Código Civil, anota aí no seu caderninho. Quem gerou o prejuízo tem que pagar o prejuízo até cessar o dano. Esse é o básico. Mas a grande questão aqui, Thiago, que ele fala sobre os vazamentos no apartamento. O condomínio contratou um profissional e identificou o vazamento. Ou seja, já havia uma leve suspeita sobre aquilo ali. Se o profissional não mensurar qual é o dano imputado para poder cobrar, não tem que falar em multa.
É uma inspeção que o condomínio identificou um aumento na conta. E Mas aqui provavelmente não é individualizado. Então, assim, o erro coletivo, quando não é individualizado, vai penalizar todo mundo. O condomínio tomou a providência, graças a Deus, né? Que o condomínio tomou a providência, estancou o problema. Eu digo sempre assim, prejuízo estancado é lucro. Parou de perder, você já está ganhando, amigo. Então, se o condomínio fez a inspeção, detectou os vazamentos, ele tem que ver que esse vazamento já estava previsto. Não tem muito que ficar multando o morador por isso. Ele tem que passar uma orientação ou determinar a obrigação de vistoria. E aí sim, a partir do momento que ele criou o protocolo, ele vai poder dar uma multa na pessoa, mas ele tem que primeiro orientar. Aí por isso que a gente bate tanto na tecla, Thiago, da necessidade de a gente ter procedimentos claros, muito bem estabelecidos. Agora, então, tá vazando multa? Eu tenho uma água que ela é coletiva. Tá? Eu não tenho individualização dos hidrômetros. Eu tenho uma assessoria técnica de engenharia. Eu tenho a portaria que fica lá. Eu tenho o zelador. Eu coloco meu zelador para fazer a conferência de como está rodando o relógio da água. Primeiro ponto, porque ali você consegue acompanhar um comportamento que fuja da normalidade. Subiu, desceu demais. Peraí, por que está rodando muito rápido? Vamos entender? Aí eu vou chamar as equipes assistentes para que elas verifiquem. É um problema de vazamento? Qual que é a origem? Identifiquei a origem. Já sei, unidade 102. Vamos notificar? Unidade 102 foi constatado, conforme laudo anexo, que a unidade habitacional se encontra com vazamento. Pronto. Pedimos para que faça a correção urgente do vazamento em razão dos prejuízos. Aí sim. Eu criei um procedimento. Então, eu venho com a base técnica, eu faço a notificação, eu constituo em mora aquele condômino. Olha, eu estou te dizendo que você tem o dever legal de fazer a correção. É obrigação sua. Exatamente. Agora, o condômino vai lá, senta em cima da solicitação e não resolve... Tá nem aí, né? Tô me lixando. Não tô nem aí. Aí tá escorrendo água ali no vaso sanitário, não tô nem aí. Aí você segue com as aberturas para você poder multar. Para acabar com isso, ter paz do condomínio, individualização. É a melhor coisa. É a melhor coisa. E tem tecnologia para isso. Porque a obra é grande. Não, não é não. Se a obra, sempre você está olhando a individualização como uma obra de grande volume, sem colocar tecnologia nisso daí, você está olhando do jeito errado. Está faltando para você conhecimento, tá bom? Você precisa entender que hoje a individualização é feita por medidores tecnológicos, por aplicativo, do relógio central, nas unidades. Então tem como você implementar com um custo mensal baixinho. Diversas empresas tem a Planedo, tem a 225, tem um monte de empresas aí, né? E a gente pode realmente mudar a gestão do condomínio. Eu acredito que o síndico ele cria consciência, ele cria um pertencimento meu. Como é meu condomínio? É desperdício? Onde eu ponho meu dinheiro? Né? A doutora Priscila falou aqui, o síndico não sabe criar um procedimento de notificação, como é que ele vai dar multa por um vazamento? Não existe. Ele tem que dizer, olha, tem um problema, nós estamos resolvendo, Carol, de quem que é essa responsabilidade? Vou falar uma coisa pra vocês, e aí eu tô meio cansado. Quem tá nos Agora, assistindo, quem tá nos assistindo, você é condômino, cara, faz sua parte, irmão. Que foi falado que pediram para ver. Pelo que eu entendi, foi o morador que falou que tava com vazamento. Cara, tá na hora de quem mora em condomínio ter consciência, tem cara. responsabilidade. Pô, porque tudo é o síndico. Não, cara, você também não precisa falar o que tem que fazer, não, cara. Você sabe o que tem que fazer. Chega! É babá, síndico agora é babá de morador. Todo mundo é adulto, cara, pô. Síndico não é babá de morador. Síndico tem que criar protocolos, tem que liderar. E aí você tem 3 tipos de liderança, Thiago. Aquela liderança que não aceita o vitimismo, a galera não gosta muito disso, viu? Gente mal resolvida emocionalmente, ele não gosta. Ele fala, ele se sente o coitadinho. Aí o síndico, que é o líder, que resolve, que não fica contornando, passando a mãozinha na cabeça, ele fala mal do síndico. O outro cara é o seguinte, o síndico vai lá, sem rodeios, resolver o problema. É aqui, ele mantém o foco. Esse tipo de líder também, às vezes, é muito criticado. Você que é síndico aí, quando você resolver manter o foco naquilo que é importante e dispensar o vitimismo, dispensar o amadorismo e abrir caminho para ter uma gestão saudável, você vai ser mal falado aí no seu condomínio. Ainda mais se dizer não. Dizer não é dos inimigos, né, doutora Priscila? É mole? Cara, você, morador, para de mimimi, cara. Segue a regra, segue a convenção, respeita o seu próximo aí. Participa olha da pro Assembleia. coletivo, cara. Para de dar um jeitinho, errou. Vai lá, pô, pede desculpa e se tiver um dano, paga. Pô, vamos ser adultos. Tá na hora de ter. Todo mundo é adulto que mora em condomínio, todo cara. Todo mundo sabe seu papel, né? Dá um Exatamente. jeitinho. Não foi comigo. Foi sim, pô. Tu sabe que tava vazando um vaso lá na sua casa, pô. Paga a diferença. Ué, Pronto. que ele sabia, o cara. E você que está morando em habitações coletivas, que a individuação de água não existe ainda, tenha consciência. Porque tudo que você faz aqui volta para você. Se você gasta deliberadamente, alguém que faz economia está pagando o seu preço.
Você tem que ter consciência para morar em coletividade. Não é só oba-oba e vem a mim, né? Poxa, ajuda aí. Então vem conosco, que tem ainda muita dica boa nesse programa de hoje. Já quero mandar novamente um abraço para o pessoal da Rede SBTV. Toda terça, 18 horas, quinta-feira, 18 horas, se encontro marcado para falar do universo condominial. Você que é síndico, se inscreva no canal. Você mora em condomínio, se inscreva no canal que tá no YouTube aí. E vem conosco, o papo é maravilhoso. Olha só essa pergunta, doutora. Eita, já vi de tudo. Vamos lá, ó. Juliana. Ela fala assim, o título é: sou obrigada a ratear pintura de muro padrão, mesmo sendo a única casa que não tem esse muro? Vamos lá, ó. Como é? Moro em um condomínio de casas germinadas, iguais. Porém, a minha casa, que é de esquina, é a única que não tem um muro padrão, com calha. Ela tem um muro de arrimo de pedras. Agora, a obra é pintar as calhas em cima do muro e na Assembleia foi aprovado o rateio, mesmo eu falando que não tenho esse muro, que todo mundo sabe que não tenho. Sou obrigado a fazer parte desse rateio, sendo que a minha casa é a única que não tem esse muro. Aí ela fala: acho injusto, doutora Priscila. E aí? Meu Deus Essa aí do céu. tá... É o protesto, a revolta, né? A revolta do que eu... protesto, né? Gente... Aí a gente tem que entender. Foi um ambiente assemblear, fixou isso, esse muro é o padrão, ela tá dentro do padrão ou ela tá fora de norma? Não, vamos lá, vocês não entenderam. Não entenderam. A questão que ela é a única que não tem um muro e vão ser pintadas as calhas. Tudo bem. E aí tá questionando o rateio, que ela tem que participar desse rateio de pintura de calhas que qual do muro dela não tem. Tudo bem, mas aí então o condomínio entendeu que aquelas calhas elas são coletivas. Exatamente. Elas são áreas comuns do condomínio. Isso, pelo que eu entendi. Pelo que eu entendi, Eu também entendi isso. Vamos lá, vamos construir nosso raciocínio. O ambiente, Thiago. Então contexto. vamos lá, a Assembleia faz o edital de convocação, delimita o escopo, diz que vai ser deliberado sobre a pintura das calhas, entende que aquelas calhas elas fazem parte das áreas conjunto comuns arquitetônico do condomínio e que todos os lotes fazem parte da composição condominial. Exato. A minha peculiaridade, ela se prepondera sobre o coletivo, porque é exatamente isso que a colaboradora está perguntando. E não é. Se ela pertence àquele conjunto, àquele complexo habitacional, e aquilo foi entendido como uma área comum pertencente a todos, a colaboração na manutenção das áreas comuns é obrigatória. Ela é de todos. É injusto? Daqui a pouco você não quer que limpa a garagem do vizinho. E senso de legalidade, infelizmente, são coisas diferentes. Nem sempre aquilo que a gente entende que é justo conosco, ele não é legal. Duro isso, né? O quê? Duro isso. Eu acho que a Copa nossa... do Mundo, doutor, o coraçãozinho mais né? Eu acho que a nossa amiga Juliana precisa entender o seguinte, olha, você tem um muro que é de pedra, tem um morador que ele não tem um muro de pedra, né? Se esse muro de pedra da sua casa é da área comum, tipo, é uma decoração, quando cair a pedra, os outros vão ter que pagar. Às vezes ele faz só o retorno na frente ali, onde tem aquele muro de pedra, que vai deixar a sua unidade muito mais feia. Mas na hora que ele não quiser pagar, o que ele vai falar? Só você, Juliana, vai colocar a pedra? Com as pingadeiras é a mesma coisa. O seu condomínio é um conjunto arquitetônico que foi desenhado daquela forma. Inclusive para casas, tem condomínio que tem um dress code. Tem um padrão de cores, tem uma paleta que você pode variar, não pode sair dela. Então não adianta a Juliana querer morar em condomínio e ter uma moradia independente. Né? Tem que fazer as pingadeiras? Tem. No seu caso, a decoração não é com a pingadeira, porque é o muro de arrimo, mas você tem as pedras. Que é o destaque dela, deu para as pedras, porque só o muro dela que é de pedra. Então, todo mundo tem aquela decoração. Inclusive, tem coisa que o pessoal não sabe, que para você fazer o habite de alguns condomínios, você tem que colocar uma obra de arte. Tem que ter. Sabia dessa? E todo mundo tem que pagar essa obra de arte. Não é assim, deliberado. O que as pessoas precisam entender é que condomínio não é uma conta de restaurante, onde a gente senta nós três para almoçar e a gente consegue individualizar o que é a parte de cada um. Condomínio tudo junto, é a coletividade. Aquele ecossistema, ele funciona como um todo e todo mundo é obrigado a custear a manutenção dele. Se você não quer pertencer a esse tipo de ambiente, não compre sua casa em condomínio. Olha só, olha a história, né? Isso foi uns 10 anos atrás, quando estava começando o mercado condominial, trabalhava na administradora, né? E aí teve uma assembleia, olha só o fato. Né? A pessoa tinha que entrar pelo muro principal, o portão principal do condomínio de casas, e a casa dele é a primeira, e entrar.
Aí ele achava injusto pagar o condomínio, porque ele falou que ia botar o portão do lado de fora. Ele não ia passar mais pelo condomínio para ir para casa dele, ia entrar pelo lado de fora, né? Eu falei, tá bom, mas o terreno continua dentro do condomínio ainda. E olha, só tem um jeito, só tem o que transportar o fazer, terreno. né? Onde você entra, tu faz. Sabe, velho. o pessoal acho que vive na, sei lá, em que dimensão de consciência, né, cara? Você tem que ter muito pé no chão, morar em condomínio. Sabe, você vai morar em condomínio, você tem uma segurança coletiva, você tem uma portaria, você tem uma guarita. Aqui no DF mesmo, a regularização dos condomínios horizontais, né? Prevê que uma guarita tem que ter no máximo 30 metros. O que passa de 30 metros tem que pagar o imposto coletivo. Como é que você vai se eximir? É uma lei, né? Não tem uns como. correios. eu sabe, moro dentro de um condomínio de muito casas. Poxa, A minha casa. Pera, um adendo. Mansões. Mansões, alto padrão. A minha casa, se eu quisesse, eu poderia fazer um acesso direto para a rua. A minha casa é uma das últimas do Entendi. terreno. Eu tenho que dar toda uma volta dentro do condomínio para eu chegar na minha unidade habitacional. Eu poderia fazer? Poderia. Poderia. Mas o plano diretor da minha região, onde é estabelecida a minha residência, ele tem padrões Tem fixados padrão para fixado. os condomínios. Então, eu faço parte daquele ecossistema condominial. Eu poderia? Poderia. Você O meu comprou vizinho tudo de aquilo trás, junto, né? O meu vizinho de trás não tem essa opção. Mas eu poder e eu fazer é diferente. Porque o meu poder não encontra respaldo legal para eu executar. Entende, Thiago? Então as pessoas precisam E uma entender coisa essa É dinâmica. limitado, Eu né, sei. cara? Você tem um Eu- benefício, você tem luz e sombra, tudo tem isso. Você tem o benefício da segurança coletiva, rateio de despesa, você tem o benefício da privacidade e você tem o não benefício de ter que dividir opinião e participar de rateio. E assim, uma coisa que eu percebo muito, né? Por exemplo, depois quiser seguir lá no TikTok, tem esse condominial, no Instagram também a gente percebe muito que tem esse equilíbrio, né? Uns gostam de morar em condomínio, outros não. Mas eu acho que cabe é o seguinte, gente, tu vai morar em condomínio, eu sempre falo sobre isso. Pega a convenção, visita o condomínio, conhece a região, conhece os moradores, porque de uma vez que você entrou ali, você está aceitando aquelas regras. E você está aceitando o quê? Às vezes, o seu voto é um voto vencido. Porque quem decide é o quê? O coletivo. É igual o cara aqui da empresa de assembleia, né? Podia falar, não falou, levou 3 empresas. Você podia ter levado 4 empresas que você conhece que fizesse o sítio. Na hora lá, é Na verdade. hora, não tem problema nenhum. Agora, depois que passou a assembleia, você perde a fala. A assembleia correu perfeita, ninguém protestou, não fez nada. É outro nível. Então, assim, tem que cada vez mais, primeiro, tem que saber falar. Eu acho que tem que estar interessado. Porque eu vejo aí muita gente da boca para fora botando defeito. O síndico está lá, às vezes, precisando de ajuda, precisando de uma ideia. Ele quer a sua ideia, mas você chega agressivo. Mas sabe o que eu tô Sabe? Não percebendo, colabora, Jorge? sabe? Eu acho que falta esse lado mais humano. Mas, Jorge, sabe o que eu tô percebendo? Não sei se a doutora concorda comigo, a doutora está em quase todo dia em assembleias, né? Cada dia que passa, menos pessoas estão indo nas assembleias. Desestimula, Eles estão né? preferindo pagar a conta. Quantas vezes a gente, Thiago, eu não vou decidir lá, se tiver taxa extra Mas eu tá pago. chato, né? Lembrando aqui a Gabriela, tá chato. Tem Não, condomínio mas, que tá assim, chato. É ruim porque, tipo assim, as Tudo pessoas é têm que demais. entender que elas têm que participar para que a coisa possa prosperar. Melhorar, só E tem- memória e tem- Mas eles não coletiva. estão querendo mais, Não, a galera não não tá querendo tá. mais, Não velho. tá. Cada E- dia que passa, não querem mais. E alguns falam assim, eu tô satisfeita com a administração E pronto, final. e tá tudo bem. Mas às vezes, até isso, Thiago, as pessoas precisam participar para elas estimularem aquela administração que tá funcionando. Porque isso é tudo uma posição muito confortável. Eu tô entendendo que tá tudo funcionando bem. E por isso, eu não compareço à Assembleia. Às vezes, aqueles 2, 3 que são oposição, que não estão entendendo que o negócio tá funcionando bem, eles começam a ter uma voz muito mais forte do que a maioria. Porque as pessoas não querem perder o tempo em participar de assembleias. Mas eles não entendem que as assembleias eles são fatores determinantes para a orientação de como está sendo conduzido aquele condomínio, quais os É o momento encaminhamentos, de botar a opinião. valorização patrimonial, o apoio Não, às administrações, gente, aos síndicos. Vou falar que é a frase do amigo Martin Luther King, né? O que ele ficava triste era o silêncio do justo. É. O que a gente percebe? Que o cara lá mete o pau lá, fala, e aquela pessoa que compreende, acompanha, entende como é que as coisas funcionam, não defende aquela pessoa. E aí vai na Assembleia, vai quem? Essas pessoas que estão ali só para fazer o mal ali, né, na verdade. E aí, como não tem ninguém do bem, vamos dizer assim, acaba que aquele discurso que vai prevalecer, aquele discurso que vai ficar registrado ali. O Então, apoio, tem uma né? forma de apoiar uma gestão, e se apoiar também é o quê? Cara, Se é fazer presente presente. e falar também. É lógico que é muito bacana você ouvir mensagem aqui no privado, que legal, que bacana e tal. Mas vai em público Você também, tem que fale. encarar a comunidade diferente, ué. cara. Será que a sua opinião é tão ruim
ou tão boa que vai deixar todo mundo escandalizado. É porque... Sabe, às vezes eu acho que é um pouco de ego, de não... Não. Sabe, a gente tem que aceitar as pessoas. A doutora precisa ter o ritmo dela. Às vezes eu entro aqui, corto um pouco, continuo, puxo um gancho. Você tem sua forma e tal. A gente tem que estar aqui junto. É isso que faz acontecer. Na sua Assembleia é a mesma coisa. Eu sempre falo o seguinte, né? Eu sempre falo isso divergir para convergir. Eu falo o seguinte, que é a terceira consciência. O que é a terceira consciência? A minha consciência, a minha experiência, a sua experiência, a consciência gera uma terceira melhor, porque vai se somar pontos de vista, somar experiências. Na verdade, eu acho que está faltando condomínio é isso. É eles tentarem, vamos todo mundo aqui conversar, vamos todo mundo dialogar para gerar algo positivo. Construir. Porque o que é a Assembleia de Assembleia? É uma nova construção de comportamentos, de hábitos, de esclarecimentos, de rotinas, de objetivos que o coletivo decide, para que a gente possa traçar esse caminho. Lembrando, não é que é o síndico que vai fazer, é você. Você faz parte desse processo, cara. Se você não participar, o seu condomínio não vai prosperar. A verdade é essa. E esse nível de percepção, a gente vê que não está caminhando para aí. As pessoas viram para a gente e falam assim, às vezes a gente está lá na Assembleia, a Assembleia está acontecendo e o pessoal está indo embora. Nem vai. Gente, mas você já está indo embora. Doutora, isso aqui, eu não vou perder tempo para ficar discutindo isso aqui que está sendo discutido na Assembleia. Eu vou embora. Aí desestimula as pessoas que querem ser produtivas. Então, assim, não é cercear o direito de fala de ninguém, não. Exatamente, lógico. Mas as pessoas entenderem que a fala delas, ela tem que ter uma conexão direta com o que está sendo debatido. Criar um ambiente improdutivo para desestimular a participação coletiva é um problema. Chama dissuasão. A pessoa quer mudar a narrativa, fica intolerante o negócio. E as pessoas eu estava falando sobre liderança. O síndico lá na Assembleia, ele tem que entender o processo que está acontecendo e saber pausar o assunto. Olha, voltar para o eixo. O assunto é esse, nós colocamos as comunicações, agora tem que saber comunicar. E a gente não vai desviar o assunto, porque você está indo desviar uma narrativa para outra coisa. Né? Outra coisa que eu tô aqui, ó. Tô por aqui. E tá na hora de você falar, gente, tô cansado de advogado, cara, que tá aí só criando Kizumi condomínio. Meu irmão, se você for procurar um advogado, procura um advogado da área condominial. Porque o cara vai entender, o cara vai te orientar. Ele não vai gerar um prejuízo para você. Porque a pessoa, por exemplo, nada contra, o cara da área de previdenciária vai entender de condomínio? Não vai. O cara da área civil, você pode até entender, o cara da área criminal, cara, não vai. Então procura um profissional daquela área para poder orientar. Eu tô passando uma situação no condomínio que eu tô falando, gente, por favor, procura um advogado. Tô pra sair, né? Não é isso não. Eu falei assim, ao contrário, eu sou aberto. Eu falei, gente, procura um advogado para te orientar de forma correta. Porque não adianta fazer de qualquer jeito. Existe um rito, existe uma convenção para ser seguida, existe leis para ser seguida. Então faz do jeito certo. Entendeu? Não tem problema, mas faz do jeito certo. E a gente percebe que tem muito advogado que bota pressão nessa galera, entendeu? Talvez só por questão do dinheiro, e tá prejudicando esse pessoal. Porque eles fazem da forma incorreta. E aí é o seguinte, irmão, o que você faz? Existe uma coisa chamada responsabilidade. E ele vende um resultado. Eu aprendi com o professor Hélio Couto. O cara chegou no antiquário. Foi lá, quebrou o vaso chinês. E virou pro dono e falou assim: você me perdoa? Aí o mestre: sim, perdoo, sim. Aí o cara saiu, né? Ele: sim, volta aqui. Aí o cara: o que foi? Vai comprar vaso. Pagar o vaso. Mas você não perdoou? Perdoei, mas existe que uma coisa chamada responsabilidade. E o que eu tô vendo pessoas pagando aí processos, sucumbências, perdendo o processo, porque procuram uma pessoa que não é especialista. E aí orienta de forma errada. E aí gera um transtorno para o condomínio, em troca de nada, porque aquilo vai cair por terra. Gera um transtorno para o cliente, porque às vezes não tem nem condições de ter que pagar algo, porque faltou o quê? Conhecimento. Conhecimento é poder, gente. E muitas vezes falta humildade para reconhecer erro. Né? Reconhecer erro não é corrigir erro. Eu posso reconhecer que eu estou errado. Mas se eu não for naquela pessoa e direcionar, tiver a humildade de falar sobre aquilo, ou indenizar, pagar. Eu passo por isso aqui. Eu, como engenheiro, na minha sala, vazou em cima uma loja de uma advogada. Aí comuniquei com ela, eu vou lá mandar fazer o reparo. Aí mandou o rapaz reclamou dela e tal, fez lá o reparo e tudo. Aí falou assim, agora eu vou lá fazer o forro. Aí fez o forro, foi embora sem pintar. Aí eu mandei uma mensagem para ele, falou assim, doutora, como é que a gente vai fazer com a pintura do forro? Ela, não vou pintar nada não, que não sei o quê. Aí eu falei, interessante, né, velho? Não dá nem para discutir, porque é advogado. Conhece da lei, né? Conhece da lei. Reconheceu a falha, porque mandou o profissional lá, né? Desculpa, doutora, eu não tenho condições emocionais de dizer para ela, você vai pintar sim.
Seria muito fácil fazer um relatório, um laudozinho, notificar ela e cobrar lá 300, 400 reais da pintura. Mas eu preferi eu pintar. Sabe por quê? Mas porque errou. esse tipo de gente você tem que afastar. Mas tu errou, tem que ser cobrado. Esse tipo de comportamento. Isso. Não, mas eu Errou nesse não ponto. tem um reflexo da Concordo. ação. Toda ação ela tem um reflexo. Todo reflexo ele gera ou dano ou benefício para alguém. Se você não começa a responsabilizar a pessoa pelos atos dela, você está convalidando Facilita que que ela esse tipo de concordo com coisa vocês. pode ser continuado e não pode chegar. As pessoas têm que entender que a ação tem resultado. Tem resultado. E se tiver resultado, Doutora, a mas gente tem que ter sabe o que acontece? maturidade de responder pelo que a gente fez. Bom ou ruim. E isso é verdade. Eu Isso é verdade. concordo igual com você, acontece mas com sabe o que condomínio. acontece? Eu sou Eu acabei muito certa passando nas por minhas cima coisas. disso para uma coisa que você fala sempre, que é a minha autopreservação. Não, mas tá eu certo. achei Não, melhor que ela carregue o peso dela para lá Consciência. do que ela me fique me incomodando aqui. Porque é o seguinte, não tem uma reação universal sobre isso? Concordo. Tem. Esse peso ela carrega. Mas a grande Quando questão- ela resolver, e o universo cobra o seguinte, Mas- é 3 por 1. Então, Jorge, assim, ok. ela vai perder Mas os mil reais dela lá longe. uma coisa é você individualmente, agora coletivo não dá, gente. Coletivo não não, dá. o síndico não pode fazer isso Não que eu pode, fiz. sabe por quê, cara? Eu fiz Ó, que era particular Eu meu. falo a coisa pra vocês. Não Não pode. faça isso. Tenha coragem de ir lá. Porque acontece, agora a doutora falou, não é sobre você calar o outro. É sobre você falar assim, ó, a mensagem é Botar a faça coisa no lugar, a coisa né? do jeito certo. Porque existe consequência. Lembra o mestrezinho? Tem que pagar, faz o chinês. Tem que pagar Então é o o seguinte, vaso, é sobre isso. Porque a pessoa vai lá, faz algo que é contra a lei. E, cara, cria um Kizuma no condomínio, orienta as pessoas de forma errada, você entendeu? Aí o síndico vai ter aquela pressão, né, em cima dele de algo que não precisava. Então, síndico, tem que fazer, síndico, não dá moleza. Temos que começar a fazer isso. Não deixa passar. Eu deixei passar uma vez, 2 vezes, Tchau. e não deixa passar mais. Sabe por quê? Respeito ao coletivo. Nem a minha pessoa, o coletivo, porque aquelas pessoas estão infringindo uma regra do coletivo. E a gente tá vira aqui pra costume. Exatamente. Estamos aqui fazer gestão para o coletivo. Vira É costume. sobre Tá errado isso, mesmo. tá? Tá errado. Meu amigo, vou te falar, eu coloco muito essas regras aí, coloquei na minha. Agora mesmo teve um vazamento na minha sala lá, e eu chamei o cara da loja. Mas eu comprei assim. Eu falei, cara, você comprou assim, mas o imóvel é seu. Ué, Deu um vazamento E na aí? parede, que a lateral minha lá é um banheiro do outro lado, né? tu E o compra meu o banheiro carro, agora tá- compra o carro, tá sem freio, bate. Eu comprei assim. Ah, É, me aí eu poupa, falei né, pro cara, velho? e outra coisa, advogado, né? O vizinho também é advogado. Vixe! Aí Mas mandei você tá pra abençoado. ele, tô abençoado. Aí mandei pra ele, falei assim, ó, doutor, tá vazando aqui, eu acabei de fazer uma pintura, um cimento queimado e tal. Aí ele falou assim, vamos mandar resolver aí. 6 meses depois, mandei mensagem pra ele de novo, eu vou mandar resolver isso. 3 meses depois, eu falei para ele, doutor, se o senhor não fizer, eu vou fazer aqui, eu trouxe aqui o orçamento, deu R$850, o rapaz vai ter que tirar aqui, vai ter que pintar de novo. Agora, se vazar de novo lá, você tem que fazer. Pô, o Benedito não vendeu a loja para outro cara com vazamento? Aí mandei o vídeo para ele, o cara comprou a loja e falou assim, vem cá, deixa eu te mostrar aqui, ó. Se eu comprou a loja, tá assim, já tem quase 1 ano que tá vazando, eu pintei de novo. O cara pagou, ele pagou a pintura, só que ele não tirou o vazamento. Agora que você comprou a loja, continua vazando, você tem que pagar a pintura e o vazamento. Aí ele falou assim, porque eu vou ver com a imobiliária, que eu vou ver com o dono. Eu falei, cara, deixa eu te explicar, eu tô Cara, falando com você que você é o paga dono, isso. que eu preciso resolver. Aí ele chega Você pra tá mim, ficando no lugar deu errado. R$2.000 agora o reparo do negócio. E aí o advogado anterior falou para ele assim, não, porque eu já mandei fazer o reparo e ele não esperou o vazamento secar. Eu falei, doutor, pra cima de mim, pô. Tô engenheiro. Pra cima de mim. Peraí, eu vou mandar abrir a parede e vou pedir para vocês dois pagar. Tá notificado, então. Botei no WhatsApp, que serve, né? Fiz um papelzinho, comuniquei o síndico, tirei umas fotos, mandei, deixei o síndico de testemunha só. Aí mandei para ele. Peguei a equipe minha, que lá é comercial, só abre à noite. Aí abri à noite, 18h30, eu abri, tirei o reboco do negócio, mostrei o cano pingando. Pim, 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 os T tudo entupido. Aí mandei pro cara, ele falou assim, é mesmo, né, cara, tem que vazar. Eu falei, pois é, tá aqui a fatura, o rapaz já tá fazendo aqui o valor. R$1.850. Pagou? Aí eu só posso pagar dia 15. Vamos ver o que vai dar, né? Pô, paga aí, meu irmão. Pelo amor de Tem o Deus, que falar. né? Paga Aí eu falei assim, pra tirar o que a gente tem que tirar, às vezes, o gosto da boca. Eu falei assim, ó, agora você manda pro advogado, que era dono da loja que te vendeu a loja, e manda pra ele assim, o vazamento não tinha tirado, não tem nada a ver, pintou e umedeceu. Mas, ó, quis botar a culpa em... Olha a narrativa, ele quis botar a culpa em mim, que eu pintei com pressa e a umidade que tava na parede provocou o dano. Eu falei, gente, mas é uma narrativa, ó, você que é síndico,
Você que é morado, não faz isso, gente. Reza! Se você é vizinho, doido. olha, se você Que cabeça. se você é vizinho, faz igual a doutora Priscila, que fez a obra, o pedreiro dela furou a parede do vizinho. Na hora que furou, eu mandei a mensagem pro meu vizinho, pedi o quê? Primeira coisa que a gente tem que fazer, desculpa. Aconteceu um problema na minha obra, afetei a sua unidade habitacional. Que dia que eu posso reparar o dano? Qual que é a sua disponibilidade? É o que não fizeram comigo. Nem me Mas pedi assim, desculpa, foi cara. na hora. Vamos lá, rapaz. fechamos o Isso buraco, marcamos chama- o dia do retorno da pintura e Isso resolveu o problema chama dele. educação. E vamos lá para nossos apoiadores, Silas. Bota aí, ó. Cicobi R1000, o melhor banco do Brasil. Esse banco aqui conhece do universo condominial. Tem o DNA no universo condominial. Inclusive, tem um setor só para atender condomínios. Tá sempre apoiando os síndicos no curso também, porque ele investe no conhecimento do síndico. Então, eles nos apoiam aqui também, porque é um banco que apoia essa ideia que o síndico, quanto mais informação tiver, melhor vai ser a gestão dos condomínios. Então, procure Cicobi R1000, o melhor banco do Brasil. E agora falar do quê? Eletromídia. Olha só, Eletromídia, nesses casos, ajuda você. Porque o síndico pode orientar como proceder em caso de vazamento. Você bota lá, ó, na Eletromídia essa informação. Aí não vai ter como o cara falar, não sabia. Então, pessoal, contrate a Eletromídia para o seu condomínio. Ajuda muito a comunicação entre condomínio e condomínio. A gente sabe que muita dor do síndico está através da comunicação. Então, a forma de solucionar isso é a Eletromídia no seu condomínio. Gente, outra coisa, é de graça. É de graça, você não gasta R$1. Olha só que coisa maravilhosa. Então, por favor, procura aí, ó, Eletromídia no seu prédio. Ou se não, quem tá na rede SPTV, vai lá no YouTube, no rodapé do vídeo, tem o contato da amiga Cássia, que vai te dar todo o suporte. Então, Eletromídia no seu condomínio, cara, é ó, uma maravilha para você passar informativos, passar informações, dar mais transparência na gestão do seu condomínio. Próximo é quem? Seguro Condominial com a amiga Lisiane, da Atual Forte Corretora de Seguro. Gente, seguro é algo importantíssimo. E outra coisa, por favor, contrate o especialista da área, pergunte pro cara da área, para ele falar qual cobertura vai ser melhor para você, quais os valores, para te orientar. É uma coisa muito específica. Então o cara tem que ter conhecer do seu condomínio, do dia a dia, para poder te orientar. E a Lisiane tem mais de 20 anos de mercado. 20 anos para ajudar você a contratar o seguro da forma correta. Inclusive, lá no YouTube tem a playlist Seguro Condominial. Tem várias dicas, vários programas que eu fiz com a Lisiane para ajudar você a dormir tranquilo. Porque o seguro é sobre isso. É na hora que você precisar te atender e você não ter nenhuma surpresa. E vamos que vamos, então. Próximo é a BSB Engenharia, amigo de Jorge. BSB Engenharia para você. Aqui em Brasília estamos trazendo a maior tecnologia do mercado mundial, que é o Drone Matrice 4T, linha Enterprise da DJI. Meu Deus. Que vai Star Wars, Está no estilo Star Wars, cara. O nosso drone hoje ele faz topografia do terreno, leitura da fachada, leitura das placas de energia solar, leitura termográfica da fachada inteira. Thiago, Lê até a alma, hein, doutor? lê até a alma. Vou te contar um negócio. A tecnologia mais moderna da DJI Estados Unidos Brasil está com a gente na BSB. E hoje a gente vai fazer a amostra dele lá no curso de formação de síndico da Samambaia. Vai estar presencial lá com o técnico, piloto especializado, registrado na ANAC. Agora a gente reduz o custo da inspeção predial do seu condomínio na parte da fachada em mais de 50%. Lembra do teste bate-fofo? Que você gastava 40, 50, 20, 30 mil para fazer? Hoje você faz na BSB com a metade do valor. Eita, então manda uma proposta para a gente, 61996989009. BSB, o melhor da engenharia para você. Bom demais! A gente também falou agora, bota aí, Silas. Facilite, amiga Gabriel. Gente, conhecimento é poder, certo? Mas o melhor ainda é você ter pessoas que tenham conhecimento e experiência para te ajudar no dia a dia do condomínio. A gente sabe, está falando nos primeiros casos, foi sobre administrador. Gente, uma boa administradora te orienta a fazer a coisa certa. Então, ou seja, economia de questões futuras e te dá tranquilidade no dia a dia do condomínio. E a minha amiga Gabriela tem mais de 20 anos de experiência e eu tenho certeza que ela consegue fazer da melhor forma possível, te orientando, te seguindo, sendo aquela mão amiga que vai ajudar você no condomínio. Então segue aí, facilite, minha amiga Gabriela. E vamos seguir com o nosso plantão. Tira dúvida! Vamos continuar, né? Estão preparados? Preparados. Vocês acharam que acabou? Você achou que acabou, mas não acabou. Comecei não. Fica aí, tem muita coisa ainda. Preparado, eu vou te contar. Hoje era 15 para 6 da manhã. Eu estava recebendo mensagem sobre condomínio. Nós saímos agora do programa na Rádio Sara. Eu estava acordado. Voltamos para cá para o podcast. Tem 5 clientes de condomínio para atender aqui. E hoje tem palestra sobre eletromobilidade, meu amigo. Então vamos lá. O tempo todo. Vamos lá. Polêmica. Marcos
Respira, doutora, fundo, porque essa aqui é boa. É tipo isso, ó. O título é: posso colocar os nomes do grupo de WhatsApp? Ela fala assim, ó. Prezado, gostei. O cara, o Marcos é educado. Prezado. Polido. Olha só. Gostaria de receber uma orientação jurídica da doutora a respeito da aplicação da LGPD na gestão de contribuições de moradores. Há cerca de 4 anos, adota o procedimento mensal de publicar em grupo de WhatsApp a lista de moradores adimplentes. Recentemente, ao cobrar um morador com 3 meses de atraso, fui questionado por ele com base na Lei Geral de Proteção de Dados. Embora a grande maioria dos moradores concorde e solicite a manutenção da postagem dos seus nomes como pagantes, a ausência de ter determinados nomes na lista acaba por expor, por exclusão, aqueles que estão inadimplentes. Diante desse cenário, questiono: a autorização da maioria valida a continuidade dessa prática ou a exposição indireta dos inadimplentes configura infração à LGPD ou passivo de dano moral? Qual seria a melhor conduta para conciliar transparência e conformidade legal? Agradeço desde já pela atenção e orientação. Muito educado, meu amigo Marcos. E aí, doutor? Na minha percepção, eu tenho uma percepção extremamente conservadora sobre essa questão da exposição do inadimplente. Mas, doutor, eu não estou expondo propriamente dita a unidade que está inadimplente. Mas a partir do momento que você faz a divulgação das unidades adimplentes, dependendo automaticamente do porte, você vai entender que não está ainda. E a percepção, ela ainda é... É o filtro invertido. É o jeitinho. É o jeitinho. E assim, dependendo do porte do condomínio, essa visualização ela fica muito mais rápida de fazer essa checagem. Então a minha sugestão é sempre: trabalhe com percentuais. Você pode trazer transparência para a sua administração sem haver risco jurídico. Como? Trabalhando com a operação das porcentagens de inadimplência. Então, esse mês nós tivemos 95% de adimplência e deixar para tratar especificamente da inadimplência com quem tem que ser tratado: Conselho Fiscal, administrador e o corpo jurídico do seu condomínio. Evite esse tipo de situação, porque pode sim haver o questionamento. O que era um prejuízo que o condomínio estava tendo com a atitude do condômino pode virar, aí sim, um prejuízo muito maior para o condomínio. A doutora é uma pessoa, uma lorde, uma rainha, né? Não pode mesmo. O que acontece? Você está colocando os que estão pagando, automaticamente a pessoa vai entender quem não está pagando. E outra coisa, dá dano moral? Dá dano moral sim. E outra coisa, os moradores decidiram. Sai fora dessa. Lembre-se, quem é o administrador do grupo é o responsável pelas mensagens, inclusive de terceiros. É o moderador, inclusive, meu Thiago, amigo. Cuidado. Pode ter um Moderador. questionamento até por parte de um adimplente onde está sendo divulgado o seu nome completo em lista de WhatsApp. É proibido, Não é necessariamente LGPD, só o inadimplente pode questionar. Pode ter alguém ali adimplente que questione o nome dele estar circulando ali com todas as informações. Por quê? Porque a partir do momento que você joga na rede, aquela informação ela não está dentro do ambiente controlável. As pessoas podem tirar print, elas podem fazer um encaminhamento. E aí você se coloca numa posição de risco de forma totalmente desnecessária. E usa como prova contra você sobre má administração. Porque Fala assim, a LGPD... no grupo do qual o síndico administra... Gente, a LGPD olha, eu tenho não todas é as sobre ressalvas com o grupo de WhatsApp. não é sobre só informações, é sobre o potencial danoso que aquela informação pode causar à pessoa. Essa é a proteção, proteção de dados. Não é o dado específico, mas é o dano que aquele dado, por mais sutil que pareça, uma lista dessa invertida, né? Lista dos adimplentes. Aí tem 10 moradores no prédio, tem 2 inadimplentes. Não, e tem 8 Quem nomes são? da lista. 802 e o 1002. Todo mundo vai saber. Então você está revelando ali uma fragilidade e muitas vezes você não sabe qual é o problema que a pessoa está passando. Não, e outra coisa, você entende? Às vezes é saúde, amigo. Aí quando é saúde, fica tudo para trás mesmo. Independente. Você Não, entendeu? independente, pode. Aí você tem que Outra considerar coisa. a condição humana do negócio. Outra coisa. O que favorece o cara fazer isso? Vamos lá. O que ajuda na gestão? Vamos lá, vou falar de experiência Nada. própria, há 10 anos. Cuidado. Você não sabe a intenção da outra pessoa. Vou contar para vocês, aconteceu comigo. Grupo de moradores fizeram lá uma convocação.
Beleza. E aí foi aferido que não chegaram no quórum qualificado, 1/4. E eles queriam que eu divulgasse as unidades que não condiziam com a assinatura de registro. Eu falei, eu não posso fazer isso porque é LGPD. Como é que eu vou divulgar que tal pessoa assinou por tal unidade? Isso é um crime. Então, assim, eu não posso expor essa informação. E eles queriam que eu fizesse o quê? Expusesse. No grupo. Eu falei, cara, jamais posso fazer isso. Porque Vocês tem têm duas situações aqui, ó. Não. Duas situações. Primeiro, aquela pessoa pode falar que ela que é proprietária. Ela pode ter um contrato de gaveta que pode surgir depois. Olha o problema que vai existir. A afirmação que você fez. E outra coisa, eu não posso expor o nome da pessoa completa, unidade ali. Porque ela pode pegar uma pessoa, pode fazer alguma coisa, acontecer algo. Então existe... Gente, é lei. Não é que o síndico... o síndico é assim. Não. Existe uma lei. Foi criada para proteger esses dados. E a gente é obrigado a fazer isso. Né, doutora? Tiago, os meus clientes que estão assistindo aqui o podcast, eles vão vários. Eu tenho certeza que vários assistem. Eu falo para todos eles, foge de grupo de WhatsApp. Se quer um grupo de WhatsApp, cria um grupo de WhatsApp informativo, onde você possa fazer uma enquete, você passe uma informação importante ali do cotidiano do condomínio. Mas entrar no grupo do WhatsApp, igual hoje eu recebi uma síndica, 8 horas da manhã, dizendo que estava fazendo uma contenção de crise num grupo de WhatsApp do condomínio. Eu falei, pra quê? Porque contenção de crise no grupo do WhatsApp. Você não vai mudar a percepção. Você pode até entender o que está acontecendo e depois fazer um comunicado oficial esclarecendo determinada situação. Mas você não vai conseguir segurar o comportamento do outro dentro do ambiente de WhatsApp. Se na assembleia, às vezes, a gente não consegue controlar aquele condomínio que se excede, imagina num grupo de WhatsApp. Os leões do WhatsApp. Vai lá, fala um monte de coisa, aí quando tá presencialmente, nem aparece. É igual aquele negócio do cachorrinho, já viu? Fica 2 cachorros brigando ali, de frente ao portão, aí quando você tira o portão, os caras se cheiram um outro, vai tudo embora. Só que o problema é que fica jogando que essa culpa é do síndico, né? E aí perturbando o síndico. Esses dias eu falei aqui, o síndico entra ou não entra na NR1? Deixa seu like, faz sua pergunta. Pelo que eu sei, não entra, né? O Thiago disse que não entra. Eu entro que entra na perturbação da paz, né? Se ele não criar... Sabe como é que eu acho que ele entra? Eu acho que você cria o seu protocolo de trabalho e comunica todo mundo. Quando extrapola aquilo ali sem ser casos emergenciais, que está só perturbando a cabeça do síndico, pode entrar sim. Todo condomínio vai ser notificado a partir de agora com a NR1. Pronto. Qual condomínio que o cara enche o saco do síndico, irmão? Fala pra mim! Até dentro do Mas tem limite, cara! Tem limite, cara! Tem limite! Não, o povo tá tão doente. Agora repete. O povo tá tão doente. Eu vou te falar o quanto o povo tá doente. Fica comigo aqui, ó. O cara foi no meu Instagram, fez um comentário de uma bobagem. Ele não tem entendimento. Comentou. Ele foi no meu vídeo. Voluntariamente. Ele foi no meu vídeo, ele me seguiu, ele foi lá e fez o comentário. Aí eu fui e respondi, falei, olha, tem gente que não consegue lidar com as próprias emoções sobre isso. Nós estamos falando de carregador de veículo elétrico e o cara veio dizer que eu estava botando o terror, que o prédio não podia ter elevador, não podia ter combate a incêndio, não podia ter gás, que ia explodir tudo. Eu falei, não, amigo, nós estamos falando de gestão das edificações. Para elevador, para gás, tudo tem uma forma de controle, tem ART e tem norma. Veículo elétrico é novidade. Mesmo com as normas, a gente ainda está adaptando. Então não é porque o senhor quer botar o seu carregador elétrico que a sua opinião vai valer sobre a gestão das edificações. Aí respondi em vídeo. Aí ele mandou lá para mim assim, eu não aceito que você me exponha assim. Eu falei, mas peraí, cara. Você que me mandou a mensagem no texto e quem faz a ferramenta é o Instagram. Ele põe lá, responder com Reels. Eu respondi, ele achou ruim. Rapaz, você tá achando... Vou contar uma pra você. Tem que melhorar, meu amigo. Terapeuta, psiquiatra. Vou contar uma história pra você, amigo. Sim, assim, você que mora em condomínio. Olha só. O que eu faço? Olha só qual o processo que o condomínio respondeu ano passado. Coloquei uma imagem de objetos do grupo. Falei, gente, por favor, o dono desses objetos, ou responsável, me procura no PV. Aí a pessoa foi lá e falou, não, esses objetos é meu, unidade tal. Ok. Aí que ela fez... Ele que falou, né? É ele que falou. Aí que ele fez? O grupo aberto, o WhatsApp. Eu tô não, dizendo quem... Não, mas curte só um pouco mais... Não, olha só o cúmulo. Ele entrou na justiça como pedido de danos morais porque, segundo ele, o condomínio... expôs ele. Sendo que ele que se identificou. A juíza falou assim, sou eu. A juíza falou assim, olha, não tô entendendo. A juíza falou, não tô entendendo. Você que se identificou no grupo e ainda quer cobrar alguma coisa disso? Me poupe, ó.
tem que pagar vaso Clica na chinês. imagem, lá embaixo tem 3 pontinhos no mais, você coloca assim, responder no privado. Entendeu? Aí você não se expõe. Agora, você se expõe e não quer ter a resposta. Meu amigo, tá, como é que é na Constituição, doutor? Livre a manifestação... Proibido o anonimato. Proibido o anonimato. Você vai no meu Instagram, faz o comentário que você quer, você vai responder. Vai ter a resposta que Silas, eu, educadamente, vou te dar. Corta pra mim. Condomínio, faz a sua parte, senão vai ter que pagar vasos tirais aí. Condomínio não é terra sem lei. Já falei outra coisa, gente. Bota a cabeça de vocês. Quem tá assistindo aqui que mora em condomínio. Não é que o síndico não quer que seja falado, não quer que seja exposto. Existe uma regra para ser seguida. Quem aceita o cargo de síndico, Ontem eu estava aqui no ponto assume sobre responsabilidade. isso. Síndico não acha. Síndico segue a regra. Segue a regra. Eu acho, eu não tenho opinião. A regra é clara. E ponto final. Então, assim, não é, eu quero, assim, não é que eu quero. A regra obriga você a fazer dessa forma. Então, eu não acho, não existe achismo na gestão. Existe o que é real, o que é a regra. Por que foi criada a regra? Para que existia um equilíbrio entre as partes, para que nem pese para um lado nem para o outro, para que todo mundo seja do mesmo nível. A regra existe para isso. E o síndico tem a obrigação de seguir a regra. É claro, né, doutora? E o condomínio tem a opção dele entrar ou não naquele ecossistema que possui a regra daquele jeito. É muito simples. Antes de fazer sua aquisição imobiliária, avalie a convenção, o regimento interno, a forma de composição do prédio. Faz sentido para você? Compre sua unidade habitacional. Não faz sentido para você? Procure um prédio que esteja de acordo com as suas expectativas. Com isso, a gente vai ter menos pessoas frustradas. Ou se não, vai morar no meio do mato. Mas mesmo assim tem regra ambiental lá. Pensou o quê, meu jovem? Estamos na reta final do nosso bate-papo. Meu amigo Jorge, fica à vontade, suas considerações finais. Meu amigo, um líder, ele não cria um erro para corrigir o outro. Ele também não faz de uma gestão de liderança um autoritarismo total. Você segue uma metodologia de trabalho. Tá bom? Entra lá no Instagram, sobe aí, Silas, nosso Instagram. Tem muito conteúdo bacana para você. Tem programa de rádio, tem entrevista, tem pessoas maravilhosas que auxiliam a gente na criação, como o Tiago e a doutora Priscila. Você não está sozinho e você não evolui porque o seu ego não deixa. Então quebra o teu ego e vem participar com a gente aqui. Qual o Instagram? Pergunta aí. @EngiDiógenes E outra coisa, se comentar lá, vai ter resposta. Tem resposta. Canal aberto. Falou, a gente devolve. Doutora, fica à vontade, suas considerações finais. Tiago, só agradecer mesmo a oportunidade de estar mais um podcast do Inteligência Condominial, levando conteúdo de qualidade para as pessoas, discutindo esse ecossistema que ele está sempre mudando, sempre vem uma bucha diferente para a gente destrinchar ela. E o bacana é que aqui a gente tem várias visões sobre determinada situação. Isso gera um nível de amadurecimento e posicionamento frente aos problemas apresentados que são muito produtivos. Então eu só queria te agradecer. Bom demais, ó. Quebrou o vaso, Pagou, paga o vaso. Por favor, o recado aí pro vizinho de hoje, por favor, paga o negócio. Você causou dano, paga o negócio, conversa, troca ideia, né? Vamos ter esse alinhamento, lembra? Vamos ter esse alinhamento, a boa vizinhança, então ter essa consciência, né? Responsabilidade. E lembrando, vai lá no, quem quiser ter reprise de vários programas lá no nosso YouTube Inteligência Condominial, aqui na rede SPTV, toda terça e quinta-feira, nosso encontro marcado aqui às 18 horas, falando mais comunidade. E ó, paga vaso chinês. Muito obrigado, valeu, um abraço. Fui, valeu galera, um abraço.